Fala, rapaziada, mais um joguinho monorrento de Campeonato Carioca num domingo à noite, mas tá acabando. Quinta-feira começa o ano de verdade. E antes da gente falar sobre isso, curte esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Bora lá. Bom, ontem nós tivemos Vasco e Boa Vista num pasto em Saquarema. O Vasco com um time reserva, o Boa Vista com um time horroroso. E é mais um jogo que não dá pra gente tirar de parâmetro pra nada, não dá pra comparar, não dá pra tirar conclusão, mas algumas coisas interessantes dá pra gente puxar tanto pro bem quanto pro mal. O Vasco fez um primeiro tempo fraco, com dificuldade para criar, tocando muita bola ali sem ser muito objetivo, sem criar muita chance, mas eu acho que faz parte também. Era o time reserva, que nunca tinha jogado junto aqueles ali, voltando início de temporada, num campo horrível, acho que tudo isso é natural também. O Vasco tomou muita bola lançada nas costas da defesa, né? Mas assim, eu entendo, era um time, o time do Vasco é bem melhor, contra um time fraco que estava todo retrancado. O Diniz botou a linha de defesa lá na frente, todo mundo à frente, e aí é o risco que você corre, né? Você vai todo para frente, para cima do adversário, vai acabar tomando, mas outra coisa que eu não vejo esse problema igual todo mundo tá pintando. O Saldívia, por exemplo, achei de novo um jogo ok. Não enche os olhos, mas também não é esse horror todo que estão falando. Tem erros ali, mas nada demais também. O cara no segundo jogo dele, praticamente. Ao contrário do Robert Renan, que esse aí já tá me irritando bastante, porque já tem um tempo. Ele domina a bola bonito, levanta a cabeça, estufa o peito, aí dá uma fatiada perfeita para fora ou no pé do adversário. Minha paciência acabou com o Robert Renan já. O Piton também não foi bem. Ele me passou a impressão de falta de confiança, de estar meio travado ali, com medo de jogar, não sei se por causa da lesão ou realmente pela pressão que ele vem sofrendo. E outro que não foi bem também foi o JP, né? Ele é muito pesado, muito lento e para ter um jogador assim, ele tem que compensar, ele tem que ser fora de série com a bola no pé. E o JP é um jogador comum com a bola no pé. Ao contrário do que a torcida acha, que ele é o Toni Kroos, ele não é. Então fica difícil ter um jogador desse em campo. O David entrou muito mal, errou tudo que tentou. E, cara, o Estrela, que é um moleque que eu boto muita fé, que eu gosto, cara, ele não pegou na bola. O narrador não falou o nome dele. Eu acho que sem exagero nenhum, ele não tocou na bola. E aí a gente fica perguntando, por que não dá oportunidade pro Estrela? Tá aí, né, o motivo. Agora, os dois piores em campo disparado, Tietê e GB. O Tietê, cara, que já foi um excelente jogador, mas eu acho que ele era mais de arrastar a bola, de ir de uma área a outra, e ele não consegue mais fazer isso. Ele tá morto, ele vira um jogador nulo, porque ele não defende, ele não ataca, e não tá mais fazendo sentido nenhum botar o Tietê em campo. O GB é muito fraco também. Ontem, cara, teve sei lá, uns 5 cruzamentos na área que ele não chegou perto de tocar na bola, ele não conseguiu triscar na bola. Tá sempre atrasado, tá fora do lance, e até os comentaristas falaram isso ontem na transmissão. O centroavante não pode estar desse jeito, perdido dentro da área. A bola vem perfeito para ele chegar para brigar, e ele não chegava perto de disputar a bola. E, por exemplo, o Verratti, que não era participativo assim, mas ele estava sempre correndo, voltando para ajudar, para marcar, e um cruzamento daquele do Piton, do Puma dentro da área, ele ia tocar na bola, ele ia tentar desviar ela pro gol, ia virar uma finalização, e o GB não chegava perto da bola. E agora tá na moda falar, não pode criticar o GB porque criticaram o Ryan e o Ryan vingou. O Ryan com 11 anos tinha matéria no Globo Esporte falando que ele era um fenômeno. O Ryan jogava na seleção sub-15, sub-17, sub-20, era monitorado pro time europeu desde que tinha 15 anos. O GB não tem nada disso, o GB tem 21 já e não vingou até hoje, não tem comparação os dois. Agora, falando de quem foi bem, ontem um jogo importantíssimo pro Fusato, né? Ele não ia jogar até perto do horário do jogo, e aí o Léo Jardim passou mal. Ele entrou e foi muito bem, cara. Salvou o Vasco, ele fez boas defesas e foi muito bem na saída do gol, né? Tanto em cruzamentos como em lançamentos de longe, que ele atuava ali como um líbero. Fez uma boa partida, importante para ele tomar confiança, né? Quem sabe aí um renascimento do Fusato, mas Léo Jardim tem que estar bem e se recuperar para jogar quinta-feira. O Puma, com 2 gols, né? Ofensivamente, foi muito bem. O Puma com a bola, o Puma atacando é muito bom. Ele tem um bom passe, ele cruza bem, ele bate bem na bola, ele é bom no alto. Eu sou fã do Puma, apesar dele marcando parecer uma criança. E do outro lado, a grata surpresa que é o menino João Vitor, né? Era meio desconhecido, foi ele completar o elenco para preencher o banco, tá ganhando oportunidade, foi comprado hoje pelo Nova Iguaçu porque tá agradando e de novo, personalidade, velocidade, brigando. Então o que a gente pede do GB, o que a gente fala do Estrela, do JP, ele pode não ter o talento e tal, igual o deles, não sei, porque eu não conheço, mas ele entra com vontade, brigando e correndo
e vai, pelo visto, ganhar o espaço dele aí durante o ano. O Andrés Gomes, novamente, foi o melhor do time. Ele se tornou o melhor jogador do Vasco, né? O Diniz ontem falou uma coisa interessante na coletiva que eu nunca tinha reparado, inclusive. Ele falou que o Andrés Gomes, quando chegou aqui, ele era um jogador que só corria, né? Ele pegava a bola e saía correndo. Era a única decisão dele, ele só tomava essa decisão, a única jogada dele era sair correndo. E ele, aos poucos, o Diniz viu que ele pode mais do que isso. Então, hoje em dia, ele vem atrás buscar jogo, ele vai pelo meio, ele tenta cruzamento, tenta chutar no gol, está se tornando cada vez mais importante no time do Vasco. Se for para a Copa do Mundo realmente, jogar bem na Copa do Mundo, aí é difícil segurar ele, mas o Vasco, pelo menos, caso isso aconteça, vai ganhar uma baita grana, outra venda boa para o Vasco se isso acontecer. E falando em bons achados, né, de Admar Lopes, o Rojas, né, claro, com calma, o Carioquinha ilude, é muito pouco ainda, muito cedo, mas ele parece ser um jogador bem útil, né, talentoso. Ontem foi o melhor em campo, jogou muito bem. Parece ter uma boa visão de jogo, boa técnica. Talvez um Garré que deu certo. Vamos com calma, né, na avaliação, mas bem interessante a partida dele ontem. Pode ser um meia ali para ser o reserva imediato do Coutinho. Ou o Coutinho que não se ligue não, que não agora, mas lá para frente pode perder essa vaga. Mas como eu disse, o ano começa na quinta-feira. O Vasco visita o Mirassol. O Mirassol, que é um time difícil, perdeu ele quase o time todo, mas continua forte, né? Tá indo bem no Paulistão nesse início de temporada. E ano passado o Vasco perdeu os 2 jogos pro Mirassol, lá e cá. Seria maravilhoso o Vasco estrear no Brasileirão mostrando essa força, né? Ganhando do Mirassol fora de casa. Vamos ver o que esse time apresenta na quinta-feira. Vamos ver se Brenner e Nestrosa vão pelo menos para o banco, né? Tem essa expectativa. Tomara que o Vasco faça um bom jogo. Vamos nessa, que o ano começa na quinta-feira. Valeu!